Áudio 16, Meditações sobre o Evangelho de João, livro Vimos a Sua Glória, autor Austin Sparks. Continuamos ainda na leitura do capítulo 4. Tendo exposto amplamente a verdade a respeito da vida eterna, vamos nos aprofundar mais nosso capítulo e olhar por um momento para o local estabelecido para esse ensino e qual foi o ensino do Senhor em relação a isso. O local ilustra muito bem a ausência de vida eterna. Podemos observar isso de diversas perspectivas, se quisermos. Olhando a partir do ponto de vista espiritual, a condição dessa mulher representa um permanente senso de carência. Tal senso é contínuo, persistente, não importa o que ela faça. Há uma atmosfera de anelo, de aspiração por algo mais. Pode até ser que ela, conscientemente, não estivesse entendendo o seu próprio coração. Talvez ela sequer conseguisse interpretar os sentimentos mais profundos de seu coração. Mas, sem dúvida, em torno desse incidente havia uma atmosfera de carência, um senso de anseio e aspiração. Isso está bastante claro. O mestre teve apenas que tocar no assunto de satisfação e ela instantaneamente disse: "Ah, isso é o que eu quero conhecer." Sim, as atividades da vida não a satisfaziam esse senso de carência. Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. De fato, é como se dissesse: eu venho aqui a todo tempo buscar água, mas minha contínua atividade em direção à satisfação dessa carência sempre me desaponta. Nunca alcanço meu objetivo, nunca chego ao ponto de sentir ou dizer: agora tudo está feito e nunca mais preciso fazer isso novamente. Se pudermos compreender aquilo que está nos nossos corações, poderemos entrar na atmosfera desse capítulo. Se pudermos perceber a vida espiritual do mundo, veremos que é exatamente assim. Talvez haja uma carência não interpretada nem reconhecida em toda a raça humana. Existe esse senso, conhecido ou não, de que há algo incompleto nas coisas, de que alguma coisa deveria acontecer, mas não acontece. Essa vida tem algo obscuro em sua essência, uma atração para alguma coisa que nunca se alcança. Há uma aparência ilusória nessa vida. É como se precisássemos ter algo que é inatingível. Sentimos isso independente de expressarmos ou não em palavras. Nos esforçamos, empreendemos diversas atividades nessa busca por algo que sentimos ser necessário para trazer um fim a essa carência, que saciará essa persistente deficiência de vida. Essa vida é deficiente em sua natureza. Tudo que empreendemos nessa busca pelo que é supremo parece não ser bem-sucedido. Entra em colapso. Essa é a visão a partir do ponto de vista espiritual. Essa é uma evidência de carência da vida eterna. Vamos olhar agora para o ponto de vista moral. A vida dessa mulher estava totalmente em desarmonia com o padrão de Deus. Sabemos da sua história. O Senhor Jesus era sensível a isso. Ele não era grosseiro, vulgar, desagradável. E ainda assim, logo trouxe a mulher à tona. Ele tirou o esqueleto do armário e o expôs, não permitindo que ficasse encoberto. É essencial, no caminho para a vida,
que cheguemos a um lugar onde reconhecemos quão fora de harmonia estamos do padrão moral de Deus. Vai, chama teu marido. Não tenho marido. Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Podemos perceber seu truque para desviar a atenção. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela se deparou com um desafio e passou a falar a respeito dos santos, colocando-os um contra o outro. Aquela mulher adotou uma linha doutrinária, lógica e eclesiástica como uma barreira para o assunto abordado pelo Senhor. As pessoas fazem isso quando começam a ser encurraladas pelo Senhor com relação aos seus pecados, começando a discutir sobre os santos, assuntos religiosos, a fim de ocultar o problema. Mas o Senhor sabe como lidar com situações como essa. Veremos isso mais adiante. O caminho para a vida eterna não é apenas reconhecer o fato de que existe um persistente senso de carência, mas ver que essa carência está em desarmonia com Deus e que moralmente, em nossa natureza, não representamos o seu padrão. Se você acha que o caso dessa mulher é extremo, lembre-se que isso é apenas uma questão de nível, de grau, pois o Senhor apresentou a serpente do deserto para Nicodemos, afirmando que esse é o ponto de vista de Deus, até mesmo para alguém como ele. Talvez não seja necessário nos colocarmos na categoria dessa mulher com seus pecados, mas, moralmente, somos exatamente iguais em nossa natureza. Estamos distantes, seja qual for o nosso caso, sejamos como Nicodemos ou como a mulher de Sicar. O que quero dizer é que o padrão de Deus é seu filho, a perfeição de Cristo. Você pode se comparar a isso? Algum homem pode se comparar a isso? Nem Nicodemos, nem essa mulher podem se comparar a esse padrão. É só uma questão de nível, de forma de expressão, mas a separação moral de Deus é simplesmente a mesma. Você pode dizer, como alguém pode ser salvo se a perfeição de Cristo é o mínimo irredutível de Deus? Devemos nos deparar com essa questão antes de continuarmos com essa história. O que Cristo é? Então, vamos olhar para essa história sobre outro aspecto, o religioso, como uma porta dos fundos para sair desse assunto embaraçoso e dessa situação delicada. Aquela mulher começa a discutir sobre religião, mas ela revelou algo ao introduzir esse assunto. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Bem, essa é a tradição. Nossos pais adoravam neste monte. Qual foi o efeito moral ou espiritual disso sobre ela? Qual era o efeito sobre aquela mulher, esse fato de um tempo no Monte Gerizim, uma cópia das escrituras do Velho Testamento e a adoração de seus pais? Não tem utilidade nenhuma para nós dizer que meu avô foi um grande santo e meus pais são bons cristãos. Essa
não é a porta de saída. Até agora, ela estava preocupada apenas com meras tradições destituídas de poder. Isso não lhe trouxe satisfação nem libertação moral. E olhando do ponto de vista religioso, a religião era mais um inimigo dela do que um aliado. A religião não a ajudava em nada. A religião de seus pais não significava nada para aquela mulher. Muito frequentemente, o fato de termos sido trazidos para junto dos cristãos, de termos a tradição cristã na nossa história, pode atuar mais para a nossa destruição do que o contrário. Ter uma educação cristã não é garantia de bênção. Ninguém vai limitar o seu valor, nem tentar diminuir a importância de sua ajuda para nós. Mas alguns desejariam ter, correndo em suas veias, muito mais dessa genuína santidade e piedade. Talvez seus conflitos tenham sido maiores pela carência disso e receber uma educação religiosa não nos garante essa bênção, nem implica que se a recebermos, ficaremos bem aos olhos de Deus. Pelo que vimos até aqui, a tradição destituída de poder pode existir. Certamente, esse era o caso da mulher de Sicá. Tudo isso diz estar relacionado ao local estabelecido para esse ensino do Senhor. Tudo nos mostra a ausência de vida eterna. É um forte argumento da existência de um vazio que se constitui no tema central, a saber, vida eterna. Vida eterna responde a todas essas questões. Vida eterna satisfaz totalmente esse senso de carência eterna. Você recebe algo de caráter definitivo em seu coração quando recebe vida eterna. Vida eterna traz libertação moral. Você verá como isso acontece em um momento. A vida eterna transforma todas as nossas tradições em realidades vivas. Seria possível abrir das comportas de vida eterna para inundar o sistema tradicional de hoje? Apesar dessas coisas aparentarem vida, não era vida de fato, mas morte.